vocês sabem que a gente estava no domingo passado. Levanta a mão, segura a mão. Domingo passado. Então quem está no domingo passado vai saber que a pregação é o segundo tempo. Quem estava, eu explico rapidamente. Pregamos no domingo passado baseado sobre o tema missões é ir e recepcionar o que se perdeu. Missões ou evangelização é ir e recepcionar o que se perdeu. O texto que nós lemos foi Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2. Vamos só lembrar outra vez a base dessa parábola, a fonte desta parábola dita por Jesus. Está baseado nos primeiros versículos de Lucas capítulo 15. Eu já expliquei no domingo passado. Lucas 15, de 1 a 2. É aqui que está a fonte. É aqui que está a origem dessas três parábolas, que essencialmente é uma coisa só. Jesus contou 3 parábolas para mostrar a preciosidade. Lucas capítulo 15, versículo de número 1. Jorge, está ok, porque no ano passado ficou o som tão baixo que eu tive que postar assim, esse posto de pregação do canal de pregação, aí o pastor não ouviu nada. Eu falei assim, coloca o telefone, só dá para ouvir o telefone. Não sei se o problema de conexão, não acho que está bom. Então, o pessoal está pedindo, está ouvindo, conseguindo ouvir a pregação. Glória a Deus, né? Aí a pastor disse, desculpe, problemas técnicos. Então, você está perdendo o som, porque é muito ruim você estar querendo ver a mensagem e colocar o telefone. Lucas capítulo 15, versículo 1 a 2 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Já expliquei esses 4 grupos de pessoas aqui, com as suas atribuições: publicanos, pecadores, escribas e fariseus. Essa primeira turma do capítulo 1 tinha um coração cheio de humilhação. Essa turma do capítulo 2 tinha um coração no monte da soberba. Coisas que eu não falei no domingo passado, porque a palavra é inesgotável. Vou repetir. Essa primeira turma do versículo 1 tinha um coração humilde no pó. Essa turma do versículo 2 tinha um coração no monte da soberba, a ponto de murmurar e dizer que Jesus comia com pecadores e os recebia. Ora, como que ele não fosse aqui. Então, meus irmãos, é aqui que Jesus conta essa parábola. É a fonte dessa parábola, a origem dessa parábola, perdão. É exatamente esses 2 grupos. Uns queriam se justificar pelas suas próprias obras. Turma do versículo 2. A turma do versículo 1 sabia que somente pela graça, a graça traz humildade. Quando nós compreendemos a graça, nosso coração se amolece e desce ao chão. Quando nos achamos donos da lei, como que inerrantes, como que? Porque ninguém é errante, a não ser Cristo. Como que você os inerrantes? No versículo 2. Quando nós achamos assim, nos tornamos soberbos. O apóstolo Paulo era da turma do versículo 2. Fariseu, da tribo de Benjamim. Ele tinha um coração soberbo. Jesus o encontrou no caminho da Damasco, o cegou
para sair. E só saiu porque ele ficou cego temporariamente. Ora, será que não existe a essência desses dois grupos? Ou seja, do grupo do capítulo, do versículo 1 e o grupo do versículo 2? É claro que sim. O irmão disse uma expressão que eu achei muito interessante aqui. Acerca de uma pessoa, ele disse: é como que fosse, se achasse, não foi infalível, não. Me veio a palavra e fugiu. Agora, expressão tão linda e profunda que eu gravei, mas não estou conseguindo lembrar. Não. Não seria bom. Não é acima do erro. Não consigo lembrar. Não adianta. Não consigo lembrar. A pessoa está aqui para no telefone. Não consigo lembrar. Os neurônios balançando para tentar lembrar, mas não consigo lembrar. Bem, mas a essência é isso. Será que tem pessoas do grupo do versículo 1, é claro que sim. Tem pessoas do versículo 2, é claro que sim. Tem aquelas denominações, e agora não como pessoa, não como grupo, mas como denominação, a denominação que acha que o coro do céu fechado como prato para eles, e nós vamos morar. No bairro inferior, no bairro suburbano, e aquela nação está X ou algumas, umas duas ou três, acha que comprou um condomínio fechado no céu, que não dá nem a paz do Senhor, gente, nos chama de primo. Eu digo: a paz do Senhor, assim, oi. Isso é grave. Ainda bem que o Betel brasileiro não tem sentimento perverso, não é denominação perfeita, mas não tem sentimento perverso, porque o Betel brasileiro é uma concha de denominações, trabalha com todas as denominações dos continentes que já avançou. Você está na igreja não perfeita, mas está na igreja sadia. Glória a Deus! Você não está na denominação perfeita, porque não tem, mas sadia. Lógico que não é perfeito porque tem muitas coisas para melhorar. Mas Dona Lídia nos ensinou a ficar no grupo do capítulo 1. O versículo, só tem que pegar, o versículo 1, 15. Dona Lídia nos ensinou a ficar no grupo do versículo 1. Quem entendeu, diga amém? Quem está acompanhando o raciocínio. Porque se perdesse, perde na mensagem. Meus irmãos, então Jesus Cristo, quando viu o Espírito, nós temos a atitude da turma do versículo 1, e o Espírito, ou seja, a atitude da turma do versículo 2, Jesus, eu vou contar uma parábola para vocês. Ele contou 3 parábolas, na verdade. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Essas 3 parábolas têm a mesma essência. O valor. A parábola da ovelha perdida é o valor da ovelha. A parábola da dracma perdida é o valor da dracma. A parábola do filho perdido é o valor do filho perdido. E eu disse, meus irmãos, que a primeira verdade hermenêutica baseada nessas 3 parábolas é: o amor constrói pontes e não muros, e ainda celebra com grande intensidade o retorno da ovelha perdida. A segunda verdade hoje é: o amor gera luz para encontrar os que estão em trevas, e celebra com grande alegria o valor de uma dracma. Essa é a segunda verdade baseada. Eu saí da palavra da ovelha perdida
3 para vocês entenderem o contexto geral e a intencionalidade de Jesus. E por que ele contou essas 3 parábolas? Isso é explicar o texto, é expor o texto, é cavar o texto, é trazer o ouro que está escondido daqueles que têm dificuldade. Isso pode explicar isso. Olha, então, se eu falei que saí da parábola da ovelha perdida e fui para a parábola da dracma perdida, então eu estou fazendo uma verdade geral da ovelha perdida no ano passado, e agora estou fazendo uma versão da verdade baseada na dracma perdida. Percebe que eu estou indo sequencial do texto: ovelha perdida, dracma perdida e filho perdido. Se bem que pela força do Espírito Santo, eu falei um tanto do filho perdido, tá? Você já leu os textos, eu já leio alguns autores PhDs nas escrituras, e eles percebem que Paulo começa a falar um assunto, e de repente o Espírito Santo começa a guiar, ele sai do assunto, bota para outro, depois ele... Você já leu a Bíblia toda? Mas com essa profundidade? Que hora que Paulo segue a sequência lógica? Mas que hora que Paulo fala para um assunto, sobre outro assunto, outro assunto, mais outro assunto, outro assunto, outro assunto, depois volta para o assunto que começou. E Paulo estava perdido? Não. Ele estava guiado pelo Espírito Santo. Isso é muito bom, sabe, irmãos? Para aqueles irmãos do muro, mas o pastor saiu do ponto. Então, para você que pensa assim, conclui isso para nunca mais pensar assim. Às vezes você não sabe, você não sabe pregar, nem você está perdido, porque Deus tem que falar aquilo. Quem entendeu, diga amém? Amém. Senão que tinha o homem mais perdido que tinha no lugar do Paulo. Isso não é da Escritura. As 13 cartas, alguns textos é totalmente hermeneuticamente sequenciado, lógico. E hora que ele fala assunto, outro assunto, falou outro assunto, depois volta para o assunto que começou. Betel brasileiro maneja bem a palavra na verdade. Glória ao Senhor. Aleluia. Muito bom. Então vamos na sequência lógica. Nós aprendemos. Então, hoje é baseado na dracma perdida, na palavra da dracma perdida. Eu afirmo: o amor gera luz para encontrar os que estão em trevas, e celebra com grande alegria o valor de uma dracma. Olha, irmãos, vamos lá para o versículo 8, 15 e 8. Acompanha a Bíblia. Abra a Bíblia. Vamos lá, 15 e 8 ou 15 e 10. Olha só. O qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia. Olha que candeia para a iluminação, para a luz. Não estou pregando sem coerência. Olha só, Jesus, fala Jesus querido, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas. Olha só para a mulher. Isso, se fosse homem era só sozinho celebrando, né? Ele e o filho está lá, a mulher chamou as amigas e as vizinhas. Vem cá! Dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, e vos afirmo. Agora Jesus fala assim: eu vos afirmo que de igual modo ajudo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus está assim como essa mulher celebrou com os vizinhos e com as amigas, que achou essas 10 dracmas, assim quando o pecador se arrepende, os anjos celebram, aplaudam os céus. Bendito o nome de Deus. Olha, meus irmãos, porque eu disse: o amor gera luz para encontrar os que estão em trevas. Porque a candeia ilumina a casa. A candeia ilumina a casa. E a casa que Jesus está falando é uma casa pobre. É uma mulher pobre. E uma mulher pobre que tem 10 dracmas, ela valoriza demais. Uma pessoa que ganha pouco valoriza muito o seu dinheiro. E só para você entender, só para especificar, para você ficar
iluminado pelas Escrituras. Se tem 10 dracmas, como ele é pobre, é muita coisa. Às vezes 10 reais para quem é pobre é muita coisa. Perder 10 reais é uma agonia. Perder 10 dracmas é uma dor. Versículo 8. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas se perdeu uma? Ela tinha 10 dracmas. Muito bom, bem informado. Ela tinha 10 dracmas, perdeu uma. Era demais. Ela era pobre, perdeu uma dracma. Sabe aquele leite que só estava se conto? Era só por isso? Ou não? Ei, irmãos, eu já fui muito pobre. Eu já morei na casa de pai. Com barro. E quem teve pouco entre a madeira porque tinha pouco barro. E eu, com meu avô, morei na casa de pai, mas eu dei a aumentar a casa. Fizemos uma reforma na casa. Era de tijolo e não tinha tijolo e nós tínhamos que fazer de taipa. Sabe o que é casa de taipa? Um tronco assim e o tronco em sequências, uma vareta assim, fininha e barro. E tinha pouco barro, porque tinha de coco. Eu disse, pode ficar de coco ali, não tem barro não, meu filho. Aí quando eu usava tinha de coco, enchendo espaço e depois veio com barro. Pontofre. Onomatopeia. E já ficou? Uma vez meu Deus disse assim: não estou saindo da pregação, estou dizendo, explicando o que é ser pobre. Eu fui pobre, muito pobre. Eu estou na pregação, irmãos, tá bom? Olha, um dia meu Deus disse: vou tirar em vocês. Eu disse: meu Deus do céu, vamos fugir. Arruma a malinha, peguei um saco de roupa, pelas costas, vamos fugir, porque me deu a vai queimar a gente. Aí, se o seu caminho, disse, ia peguei um cruzeiro, um óleo, um cruzeiro, até eu não tinha um cruzeiro verdinho na minha época. Eu fui só contando assim, contando. Como eu consegui isso? Vendendo bolso. Eu vendia saco de uso, eu não tinha outra unidade. Eu tinha reserva. Naquele momento eu estava rico. Ele disse: quem sabe, meu Ivanildo disse assim: eu sei. Alguém disse que paga, eu pago. Nunca passei fome. Mas já fui muito pobre. Essa mulher perdeu uma coisa. A casa pobre não tinha janela. Nem janela tinha. Naquela época, Bíblia nova, precisava de candeia. Ora, se não tinha janela, a luz da lua não entrava e a casa ficava escura. Tinha que ter uma candeia. Então, candeia era um negócio de pessoa pobre. Os ricos queriam ter outro artifício. Ou então, muitas candeias e a janela aberta. Casa pobre não tinha ainda. Jesus conhecia toda essa cultura. Jesus está dizendo que quando aquela mulher achou uma dracma perdida, ela já sabe, eu falei, eu repeti, chegou a tristeza para mim, foi uma festa. Aí Jesus se aproveitou dessa cultura para dizer que quando a pessoa se arrepende, se alegra. Os anjos lá. Sabe, meus irmãos, uma dracma era uma moeda grega que valia aproximadamente um denário, que era um salário de um dia de trabalho. Se for medir hoje 1.412 dividido por 31, dá R$45,54.
Quem ganha 1.412, 54, 45 vale muito não. Vale muito. Você fica assim. Quem ganha 5 mil? Quem ganha 5 mil? Peguei 54. 45, 54. Sempre muito, não, barato. Então, eu não sei quanto, não lembro agora o salário daquela época, mas era um dia de trabalho. Então, aquela mulher boa perdeu um dia de trabalho. Permita a expressão sucinta, querida. Dava todo dia, varreu diligentemente até encontrar. Quando achou a dracma, achou um dia de trabalho. Chamou as vizinhas, as colegas e fez uma festa danada. Permita a expressão para intensificar no bom sentido, tá bom? Então, Jesus está dizendo aqui acerca do amor. O amor gera luz para encontrar os que estão em trevas. Aquela candeia não iluminava a casa. Jesus quer dizer assim: olhe, quando a minha luz brilha, eu acho não dracma, porque eu não perco dracma. Eu acho pecadores para o meu reino. Jesus está dizendo isso: eu não perco dracma. Jesus, uma vez ele mandou Pedro pescar e pegou um estáter, outra moeda. Ele pegou um estáter que valia várias dracmas e pagou imposto. Saiu da mão do peixe. Ele falou: quem lembra desse texto aqui? Lembra? Me ajuda aí, meu. Alguém que lembra? Oh, glória a Deus. Como é bom quando eu falo assim: lembra da ideia, lembra? Eu não pago imposto, eu sou judeu, mas para me sinalizar, vai lá, peça aí, ele pegou um peixe que o Estado, a gente pagou o imposto, pagou o imposto e já sobrou dinheiro. Jesus, se eu tivesse o poder dele, eu pagava o imposto assim. Jesus, se fosse como Jesus, mas não tem esse poder. Manda lá pegar a baleia, eu quero pagar o imposto de renda, que é uma taxa absurda, perversa, não tem governo que une. Eu estou indignado. É imposto para lá, imposto para cá, imposto para lá. Espirrou. Não tem um governo que fique imposto. Diminui, rapaz. Imposto de renda para quem gaste 25 mil. E não a taxa ajuda. Tá gravado aí. É só um protesto. Não manda me prender. É imposto para se danar. Eu não sou Jesus, não. Pegar tem que pescar. Empresa junto com um sócio, tem que pescar o quê? 3 tubarões. É imposto pessoal. Pesca. Estou dando a mensagem. Não faça nenhum. Jesus não perde dracma. Tem poder para pagar imposto, mas não sai da boca do peixe. Jesus não perde dracma. Jesus não perde dracma. Mas Jesus Cristo, Ele sabe que Deus perdeu pessoas como o pecado de Adão e sua esposa em todo mundo. Mas Ele, quando uma pessoa volta, um pecador volta, os santos celebram e eles celebram por um pecador que se arrepende. É Deus celebrando. Infinitamente mais do que aquela mulher pobre. Olha, meus irmãos, o amor gera luz para encontrar os que estão em trevas. Porém, o amor que brilhou também chama ao arrependimento. Mateus 4:17. Jesus brilhou lá na galera das nações, onde tem uma putrefação de pecado muito grande. Jesus brilhou lá. Oh, glória! Parece. Deixa eu ver, imaginar a cena. Jesus chegando na galera das nações, na terra de Zebulon e Naftali, bem perto da praia, litoral. Chegou Jesus lá era uma concha de pecado. Era pecadores depravados, se batendo louco. Jesus chegou e disse: quando Jesus chegou, para se cumprir o que disse o profeta Isaías: os que andavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. E Jesus disse: arrependei-vos, porque está próximo o Rei dos Céus. Julgamento,
cantinho, mas abertamente no meio de algumas igrejas. Sempre assim. Eu vi uma palestra, eu tive uma indignação. Eu vi até uma pessoa que reprovando aquela mulher que já foi pregadora, muito eloquente, sabia uns 15 versículos ou 1000 na Bíblia, decorada, e agora defende algo que a Bíblia reprova. Aí uma pessoa no comentário como chama? Debate assim: eu sou assim. Mas essa mulher quer justificar uma coisa que a Bíblia reprova. Eu digo: mas tenha vergonha. Mas assim, desculpa aí, fulano, tenha vergonha, rapaz, nem falando isso. Olha, meus irmãos, o Evangelho é mudança de mente. Diga assim, se você quiser: Deus guarda a minha mente debaixo dos princípios do Evangelho, não distorcidos, mas firmes e estabelecidos. Tipo assim, muitos exemplos eu vou dizer. O inferno não existe. Deixa eu tocar o chão. É grave? É. Meus irmãos, segunda verdade que você disse, eu não quero que você fique para casa. Eu disse: olha, o amor, esse é a verdade. O amor sofre por suporta até celebrar. E agora eu vou focar no filho perdido. Ovelha perdida, trago perdido e filho perdido. Na verdade, alguém disse com muita profundidade que eram 2 perdidos. Eu nunca esqueci disso nunca. Eram 2 perdidos, um fora e um dentro. O filho que saiu estava perdido, e o filho que estava dentro também perdido estava. Que às vezes alguns estão perdidos lá fora, diga assim, misericórdia, e outros estão perdidos dentro da igreja. É mais fácil do que estar perdido lá fora. O que temos feito para buscá-los? Tem mandado uma mensagem, pelo menos? Eu senti a sua falta no congregar. Eu te amo. Tem mandado uma mensagem? Tem orado? Até nós temos mais quem está perdido lá fora. Às vezes nem lá de fora, não é, irmão? Ficou para trás? Morra-se. Nem existe português. Morra-se. Não existe isso. Às vezes as pessoas estão perdidas assim dentro. Se a pessoa distorce a vida, está perdida dentro. O filho mais velho distorceu. O filho mais velho simboliza a graça. O filho mais velho simboliza a lei. O filho mais velho simboliza os gentios. O filho mais velho simboliza os judeus. Deus está preocupado. Jesus também, porque como a palavra, ele está preocupado com os gentios e com os judeus. Jesus e Deus está preocupado, o Pai está preocupado com os que estão perdidos lá fora. E o Pai também está preocupado com os que estão perdidos aqui dentro. Eu espero que não tenha nenhum perdido aqui, mas se tiver perdido, o Espírito Santo, papai de Arche. Eram 2 filhos perdidos, né? Um pródigo e um econômico. Um que saiu tudo e um que era bem direitinho, bem organizado, não gastou nada e disse assim: olha isso aí, vou agora parafrasear. Esse aí gastou tudo. O seu manda fazer isso, e quem fez isso? Eu sou o cara. Sabe que Jesus na palavra ensina ele, né? Ensina. Vamos lá. O amor sofre, pois suporta até celebrar. Irmãos, eu achei lindo isso aqui. O amor sofre, pois suporta até celebrar. Lembra de
sofredor. Por que o amor é sofredor? Trazendo para esse contexto. Porque o amor suporta até celebrar. Não é fácil suportar os erros do outro. Não é fácil suportar quando alguém dá bancada. Não é fácil, o amor é suportar. Então aquele pai que viu o filho ir embora, ele suportou, ele sofreu, pois ele suportou até celebrar. Mas olha bem, ele suportou até celebrar. Agora, por que ele suportou? Vamos lá. Lucas 15, de 11 a 32. Presta atenção. Vou resumir em frases, em expressões. Lucas 15, de 11 a 32. Este pai tinha 2 filhos perdidos, um em casa e outro na rua. Este pai sofreu, pois suportou a afronta do filho mais novo quando perdeu a sua parte da herança. Sabe o que foi uma afronta? Porque naquela época você pedir a herança antes do pai estando vivo ou antes do pai morrer, era desejar, naquela cultura, era desejar a morte do seu pai. Então quando aquele filho falou assim, dá-me a minha herança, o pai vivo, ele está dizendo, naquela cultura, todo mundo naquela cultura sabia que era assim. Eu estou desejando que o Senhor morra, não quero nem saber, me dá meu dinheiro, minha herança, a minha parte. E o pai suportou. Você sabe como é duro alguém chegar assim? Quero que você morra. Eu estou pensando na minha herança. Caramba. Esse pai é Deus que suporta. Ai, nós assim, falhas. Ele não quer que nós fiquemos com elas. Tem um amigo, por favor. Mas ele suporta. Amanhã de manhã, se acordarmos, eu sei que a misericórdia daqui vai surgir. As suas misericórdias se renovam cada manhã por isso é a causa do ano sermos consumos. Deus suporta as pessoas cerca de 6 mil anos, mais cerca de 6 mil, desde que Adão e sua esposa fizeram a maldição na maldita atitude. Deus suporta até hoje, mas meus irmãos, só Deus mesmo para suportar um mundo desse. Hoje, mais de 7,12 bilhões de pessoas de Adão até hoje. Soma quantas pessoas dá, Everaldo, depois que dá o número de Adão até hoje. Quantas pessoas já passaram no universo, que dá o número. Na época, pois é, eram milhões de pessoas. 600 mil saíram para fora do neto de crianças, eram milhões que estavam lá no deserto. E Deus suporta. Só Deus suporta. Deus é afrontado. Deus é afrontado diariamente. Alguns casos específicos de viagem. Meus irmãos, olha, vamos lá. Vender parte da propriedade era afetar a sua própria vida, pois a palavra propriedade, no original é bios, haveres. Olha, meus irmãos, vender parte da propriedade naquela época era cair em desonra para a comunidade. Se pedir, a herança do tempo era desejar a morte do pai, vender a propriedade era desonra. O pai foi desonrado pelo filho. Era vergonha e desonra vender a propriedade. E ele ensinava os haveres. Foi uma parte, né? Mas era vergonha. Ele fez o pai passar vergonha e desonra. E o pai suportou. Este pai sofreu, pois suportou o desrespeito do filho mais velho, pois ele se recusou a participar da festa, da celebração do amor do pai. O filho mais velho desrespeitou porque não participou da celebração da festa, da restauração do filho. Mas não, que era seu irmão. Isso era um desrespeito. Este pai sofreu, pois viu que o filho mais velho não valorizou o mais novo
que era seu próprio irmão de sangue, ele o chamou de este teu filho. Ou seja, nem irmão mais velho. Lucas 15, já está terminando. Este pai sofreu, mas a celebração chegou. Eu disse que a verdade do último é assim: o amor sofre, pois suporta até celebrar. Irmãos, o amor suporta até celebrar. O pai suportou tudo que aquele filho fez, mas quando o filho chegou, ele celebrou. Eles fazem uma festa. Eu esqueci do ano passado de colocar o anel, né? O anel era o símbolo da herança. Ou seja, ele disse assim: meu filho, a sua herança está de volta. Por isso que eu creio que pai não perde filho. Por isso que eu creio que se for filho, volta a cara do pai. Por isso que eu creio que o filho não perde a salvação. Que a herança está aqui. Não, gente, bota nela aí. Você pensou que perdeu a herança? Eu sou seu pai, rapaz. Eu queria chegar para a verdade no passado, não vou falar mais, mas vou falar aqui. A aliança contigo, como sendo aliança, você nunca deixou de ser meu filho. Venha para cá. Eu vou dar você a minha roupa. E tem tudo que eu disse no domingo passado. Eu queria que você aplaudisse a Deus. O filho voltou a casa. A celebração do amor comemora o reencontro. Timóteo Keller disse assim: detalhes. A melhor roupa era do próprio pai. Já falei do mim. O novilho cevado era melhor. Carne desse novilho. A carne só era compartilhada com toda. A carne só era. E o novilho só era apresentada quando tinha uma festa. Aqui é o quê? Bolo, né? Lá se matar um novilho era festa. Por isso que matou o novilho. E toda a comunidade era convidada. Então aquele filho humilhou o pai diante de toda a comunidade. Porque toda a comunidade estava presente e sabia que o filho dele fez. O filho mais velho fez. Timóteo Keller disse que, de modo geral, estes dois filhos perdidos somos nós. De modo geral, esses dois filhos somos nós. Às vezes nós nos humilhamos. Na época nós estávamos orgulhosos, sem a graça. Vamos lá. Sem mudança interior, agiremos como o filho mais novo. Estou concluindo a mensagem. Sem mudança interior, agiremos como o filho mais novo, pródigo. Sem mudança interior, também poderemos agir como o filho mais velho, se achando acima do erro. Essa expressão aqui, agora achei. O que uma vez? Ele se acha acima do erro. Está na desgraça, não está na graça. Paulo disse: eu sou o que sou pela graça do Senhor. Depois ele prossegue. Às vezes a gente leva uma pancada para poder aprender graça. Diga amém se quiser. Às vezes precisa uma pancada para aprender graça, não é? Conclusão. O Pai do céu ama os filhos mais novos e os filhos mais velhos e celebra quando ambos são transformados por sua graça e seu amor. Eu concluo dizendo: o Pai do céu ama os dois filhos, ou ama os filhos mais novos e os filhos mais velhos, e celebra quando ambos são transformados por sua graça. Quem entendeu a mensagem mesmo? Diga assim: glória somente a Deus. Fica de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você vai agora orar por os filhos que se apaixonaram dessa casa, os filhos que estão fora. Você vai orar por tal se alguém tiver portanto perdido aqui dentro.
que o pai vai achar. O pai não entendeu o filho, não entendeu o filho dele. O pai deu uma lição. O pai foi muito misericordioso com o filho que sofreu muito lá fora. E o pai deu uma lição no filho de dentro. Porque ele disse assim: meu filho, você está sempre comigo. Esse seu filho está perdido, foi achado, estava morto e ele tornou a viver, né? Então, ele quis ensinar o filho mais velho, ensinou os judeus. Ô judeus, é isso que Deus quer dizer, meus irmãos. Ele está aqui para nós, mas a essência é essa. Judeus, os gentios, eu os amo. Por que você não entende graça de Deus? Os gentios foram perdidos pela chave. Em outras palavras, entre as linhas, você está aqui, filho ou judeu, perdido se achando. Não se acha não, porque Paulo diz assim: pela graça sou isso. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Se alguém querer se justificar pelas obras da lei, da graça tem caído dados. Então, eu queria que você orasse pelos filhos que estão afastados, chamados de ricos. E se tiver alguém aqui que também Deus possa alcançar, porque Deus, o Pai, ama o de dentro e o de fora. Vamos lá. Pai querido, eu te peço, restaura aqueles que estão afastados, não no nível do filho pródigo, mas os que estão no nível do filho pródigo. Traz o quem possa cair em si, serão bem-servidos. Pai, e se porventura alguém está dentro de casa, mas perdido, restaura, Senhor, porque teu amor é o mesmo para o pródigo e o econômico. Em nome de Jesus. Diga amém. Agora você vai orar por você e vai lembrar que o versículo diz assim: estou de pé pela graça, não se ensoberbeça, mas tenha. Quem já viu esse versículo, diga amém. Você vai agradecer que está aqui desde depois aproximar o nome do Senhor. Ora, você vai agradecer a Deus porque você está de pé pela graça. Não se soberba, não tenha soberba. Alguns, você está de pé, muitos para perguntar. Não se soberba. Está aqui? Glória a Deus. Não se soberba quando ele está fora, terrível, igual ele está dentro dele. Agora, oremos para que tudo seja restaurado. Pai querido, obrigado, Senhor, por tua graça. Estamos firmes. Não queremos nos ensoberbecer, mas terrível. E como diz Gálatas 6, se alguém for surpreendido numa falta, nós que somos espirituais, acolher com o espírito de mansidão, olhando para nós mesmos, mas chamando a ordem. Amém? Pode sentar. Eu sei que você é feliz, tá? Eu queria que você aplaudisse a palavra de Deus. Pode ser.